gente, tudo bem com vocês? Estou aqui começando mais um vídeo. Hoje é mais para a gente conversar um pouquinho. E o tema desse vídeo vocês já sabem, né? Tá aí no título, que eu e Samuel não estamos mais trabalhando fora. Eu não sei se eu já tinha conversado isso com vocês, porque eu gravei vários vídeos e aí eu tive que excluir, meu celular ficou todo doido por conta da memória muito cheia. Então, falei assim, não, deixa eu gravar um vídeo. Todos os dias eu sento aqui, arrumo, e então eu tirei esse tempinho, agora vou me arrumar também um pouquinho para viver aí o dia. Já tá tarde, tá? Já são quase 3 horas e eu não tinha tido tempo ainda de tomar um banho e me arrumar. Eu já levantei trabalhando, tanto eu quanto Samuel. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Coloquei meu microfone aqui na régua. Não sei se vai ficar bom esse som, mas porque aqui eu me incomodo um pouco, sabe? Aí eu vou me arrumar um pouquinho e a gente vai conversar sobre esse assunto. Apenas abrindo um parênteses para eu falar para vocês, que eu comprei esse Body Splash aqui por R$ 10 na lojinha aqui do bairro mesmo. E ele é muito bom, gente, maravilhoso. Para ficar em casa assim, sabe? Agora que a gente está trabalhando em casa, tá cheiroso o dia todo. Pois é, vamos lá então. Eu não sei se vocês lembram, para vocês que estão aqui há mais tempo, sabem que há alguns meses atrás eu e Samuel nos mudamos para Cariacica. E aí, muita gente ficou, não aqui no YouTube, mas no meu pessoal, assim. Muita gente ficou com muita dúvida do porquê que a gente tinha tomado essa decisão, já que a gente gosta tanto de Vila Velha, porque sim, nós gostamos muito de Vila Velha. A gente foi muito feliz morando lá. Mas aí, quando foi em agosto, setembro, a gente decidiu mudar, né, de lá. E eu falei para vocês os motivos que para o momento que a gente está vivendo, que a gente estava vivendo naquela época, fazia muito mais sentido mudar para cá. Mudar para um lugar onde as coisas fossem mais baratas, já não fazia, já, a gente já não tinha tanta necessidade de estar ali na cara do gol. A gente tinha planos, né, com essa decisão, não foi uma decisão tomada por impulso, né, sem pensar. Eu já pensava nisso desde janeiro de 2024, né. Eu não sei se vocês lembram, quem está aqui há mais tempo lembra que eu voltei a trabalhar em outubro de 2023, né. Mas quando foi ali em janeiro de 2024, eu já tinha pensamentos de sair do meu trabalho. Isso nada tem a ver com o meu trabalho em si, mas eu não. Gente, eu não estava me encaixando mais, sabe, eu estava me sentindo triste por vários acontecimentos, não tem nada a ver com o meu trabalho em si, mas sobre mim, sobre o meu emocional, sobre a minha vida familiar. Sei se vocês lembram, mas o meu pai é uma pessoa acamada, a minha mãe também não tem uma boa saúde, e desde que eu voltei a trabalhar, por conta do meu emocional, por conta de coisas que aconteceram no meu trabalho também, sempre que eu saía do trabalho, gente, eu já não queria nem olhar para a cara de ninguém mais, sabe. E eu já não estava me sentindo feliz. Com 3 meses que eu tinha voltado a trabalhar, eu já não estava naquela alegria toda que eu sempre tive. E eu já tinha trabalhado nessa empresa por 3 ou 4 anos, e eu era bem feliz trabalhando lá. E quando eu decidi sair em 2022 também foi um momento difícil, mas foi bom, eu saí, fiquei bem. E aí eu voltei a trabalhar lá, eu fui com toda a minha energia, com toda a minha alegria que eu já tinha tido ali antes, mas foi diferente dessa vez, eu já não me sentia parte daquilo ali, sabe. Eu não estou dizendo que bom, a gente é responsável pelo que fala, né, não pelo que as pessoas entendem, mas é porque a gente vive num mundo, assim, que as pessoas falam tão mal do trabalho CLT, porque qualquer coisa que você fala parece que você está falando mal do seu emprego. Mas eu não sento nessa mesa, eu jamais vou falar mal do meu trabalho, mas era um momento, já não estava funcionando para mim. Desde que eu entrei, eu entrei e eu falei assim: "Cara, que legal, eu tô aqui de novo, tem várias pessoas trabalhando aqui, vai ser super legal". Mas gente, não foi. Não vou mentir para vocês, e eu tô falando isso com vocês, porque eu já falei sobre isso com os meus ex-patrões também, com as pessoas que
trabalham lá comigo, que trabalhavam lá comigo, então não é segredo para ninguém, mas, sabe, não funcionou para mim. E o fato de não ter funcionado para mim, não quer dizer que o emprego é ruim, que as pessoas são ruins, gente. Às vezes a gente só tá no ambiente errado, sabe. Tá tudo certo quanto a isso. Só que eu não aceitava isso. Eu ficava assim: "Cara, como que eu não tô feliz? Se eu gosto desse trabalho, por que que eu não tô feliz aqui?". E aí, gente, eu fui arrastando essa decisão, porque eu não conseguia aceitar que eu não estava mais feliz, que eu não estava mais e eu tenho essa necessidade, sabe, gente, de estar feliz no trabalho. Eu não consigo simplesmente sair da minha casa, reclamar o dia inteiro do trabalho, receber o meu dinheiro e simplesmente fim. Não consigo. Minha blusa vai sujar, mas depois eu limpo. Eu realmente preciso estar feliz e eu, infelizmente, não fiquei feliz. Não deu certo pra mim. E aí quando chegou eu fiquei outubro, novembro, dezembro. Quando chegou ali, janeiro, eu já entendi isso, só que eu não aceitava. Não aceitava. Falei assim: "Não, não pode, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar em gostar de estar aqui, é um bom trabalho, boas pessoas". Mas às vezes, gente, é isso que eu é aquilo que eu falei, às vezes não é o momento nosso ali, não é, eh, eu tô falando isso, mas, tipo, eu demorei a aceitar, tá. Eu demorei a entender isso. Eu demorei a entender que já tinha passado o meu tempo, que já não funcionava mais para mim, pra vida que eu queria construir. E aí, gente, eu me sentia tão triste com as coisas que eu não conseguia fazer mais nada. A minha vida era só sair de casa, trabalhar e voltar. Tanto que eu postei pouquíssimos vídeos no ano passado. Se vocês estão aqui há bastante tempo, vocês vão saber disso, que eu postei pouquíssimo. Eu meio que dei uma abandonada no meu Instagram. Eu eu dei uma abandonada na minha vida de um modo geral, porque todas a pouca energia que eu tinha, eu estava concentrando no trabalho. Tanto que em nenhum momento eu deixei de fazer o meu trabalho, eu deixei de dar o meu melhor no meu trabalho, mesmo não estando feliz. Então, tudo que eu pude fazer de acordo com as minhas circunstâncias e possibilidades, eu fiz. Só que, eh, a minha vida não é só o meu trabalho, como eu falei, tem a minha família, né, meu pai e mãe, tem o meu marido também. E aí o Samuel também começou a trabalhar comigo. Quando o Samuel e a minha sobrinha começaram a trabalhar comigo, eu tive um respiro, sim, foi bom, mas ainda assim não foi o suficiente para que eu quisesse permanecer no trabalho. O Samuel e a minha sobrinha, eles começaram a trabalhar comigo lá em maio, acredito, abril, maio, né? E aí foi muito bom, foi muito, nossa, tive um alívio muito significativo, vocês não têm noção do quanto que foi bom. Mas ainda assim, gente, eu não me sentia assim, sabe, sei lá, completa. Eu não eu sentia estava sempre faltando alguma coisa, sabe. Realmente, quando a gente tem um trabalho, a gente se concentra completamente ali naquele trabalho, né, e é daele que a gente se sustenta, enfim. Mas sabe quando você tá sempre com a cabeça em outro lugar? Tipo, eu ficava querendo trabalhar lá e querendo fazer outras coisas, querendo vender as minhas coisas de papelaria, querendo fazer doce, querendo fazer alguma coisa. E aí a minha cabeça ficava sobrecarregada e eu não fazia nada. A única coisa que eu estava fazendo na minha vida era trabalhar. E ainda assim eu já não me sentia muito satisfeita, né, com as coisas, porque eu já não estava bem mais. Só que, gente, isso demorou muito pra eu aceitar, tá? Demorei meses. Demorei meses para aceitar. E aí, como eu falei, né, eu já tinha entendido que não ia funcionar para mim lá em janeiro. E aí, quando foi em maio, o Samuel e a minha sobrinha começaram a trabalhar comigo, aí eu falei assim: "Poxa, talvez isso me anime". Foi bom, eu consegui respirar tranquilamente, mas ainda assim não completamente, né. Eu ainda sentia falta das coisas que eu costumava fazer, né. E eu já não tinha ânimo mais. De verdade, gente, eu só ia para o trabalho, voltava, deitava, né, só. Não queria fazer nada, não queria ir na casa dos meus pais, porque eu chegava tão cansada mentalmente que
eu não queria ouvir a voz de ninguém, sabe, eu não queria, e os meus pais eles têm necessidades, então pensa, né, como que é ruim. E aí, às vezes a minha mãe pensava que a gente não queria ir lá, porque a gente não gosta dele, sendo que tinha essa confusão mental. Então, e aí, isso junto com o fato de que eu estava sempre buscando por outras coisas, eu não estava com os 2 pés ali, eu ficava: "Bom, acho que talvez seja a hora de sair". E aí quando foi ali em junho, julho, eu entendi, né, de janeiro até o meio do ano eu lutando contra esse sentimento, me culpando o tempo inteiro. Eu me culpava demais por estar me sentindo daquele jeito e isso foi pesado pra mim, me afetou completamente, sabe, me afetou demais, porque eu me culpava muito por não estar feliz no meu trabalho. E aí quando foi ali em junho, julho, eu conversei com o Samuel e aí a gente pensou: "Poxa, vamos sair do trabalho, vamos fazer alguma coisa pra gente, mesmo que a gente não tenha tanto dinheiro", porque a gente faz uma projeção, né. Por exemplo, se eu continuar trabalhando até tal ano, até tal dia, em que a minha vida muda? O que eu alcanço? Quais os objetivos que eu vou alcançar? E aí, financeiramente falando, a gente percebeu que não mudava tanto, sabe, da gente trabalhando em casa ou a gente indo para esse trabalho CLT. É claro que no começo tudo é mais difícil, mas aí a gente fez uma projeção, assim, o que mudaria na nossa vida se a gente saísse do trabalho, e aí a gente, eh, começou a se planejar para sair do trabalho em dezembro de 2025, né, mais para frente. Aí foi esse um dos motivos que fizeram a gente sair de Vila Velha, porque para quem não sabe, o custo de vida em Vila Velha é mais alto do que aqui. No início, lá em 2017, a gente não se importou com isso, porque a gente queria realmente estar ali, como eu falei, na cara do gol, então compensava pra gente pagar mais caro. E a gente nem estava pagando mais caro, a gente conseguiu um aluguel super barato lá, estava na mesmo daqui, a gente estava perto de tudo e de todo mundo, então foi muito bom naquela época a gente ficar em Vila Velha. E aí, quando a gente decidiu mudar para cá, né, que a gente achou que seria legal, aí foi por esse motivo, esse foi um dos motivos que me fizeram mudar para cá, né. A gente não odeia Vila Velha, a gente gosta bastante, mas eu não sei se vocês sabem, a gente está recomeçando a nossa vida, então pensa, Vila Velha, pagando mais caro em tudo e ainda tendo que recomeçar, tendo que comprar tudo de novo, as nossas coisas. Aconteceram tantas coisas, gente, nesse período que eu saí do trabalho em 2022 foi muito bom em sentido espiritual, em sentido familiar, mas a gente também passou por alguns problemas por conta de terceiros, sabe. Mas eu não vou entrar nisso aqui, já passou, enfim. Então a gente estava recomeçando a nossa vida, por exemplo, tendo que comprar os nossos móveis de novo, comprar as coisas que a gente precisa para ter algum conforto e também pagando um aluguel super caro. Então eu falei para o Samuel: "Se a gente for para um lugar mais barato, a gente consegue se estruturar novamente muito mais rápido do que se a gente ficar aqui. E se a gente quiser sair do trabalho, é muito mais fácil sair do trabalho com custo de vida menor, né, e o nosso custo de vida lá era mais alto". Então esse foi um dos motivos que fizeram a gente mudar para Cariacica e eu não me arrependo em nenhum momento, eu todos os dias que eu acordo, eu estava até falando para o Samuel ontem que eu amo acordar, olhar pela janela e ver, sabe, eu amo olhar o céu, assim, bem grande e são coisas que eu gosto, né, pode parecer loucura, mas eu gosto. E essa foi uma decisão muito certeira, não existe arrependimento, né. Quando eu fui pra Vila Velha para devolver a chave do kitnet, eu olhei, assim, em volta lá em Itapuã e falei assim: "Cara, realmente meu tempo aqui já foi". E eu me sinto muito feliz morando aqui onde eu tô morando. Nossa, eu não consigo explicar pra vocês como que é bom estar aqui. Mas eu acho que também por conta desse peso, de saber morar aqui me permite tomar as decisões que eu quiser, referente ao trabalho, referente a dinheiro.
né. E eu acho que isso me deixa leve mesmo. E aí, gente, como eu falei, o nosso plano era sair do trabalho em dezembro de 2025, mas aí nós nos mudamos, então a gente ia ficar ali de agosto de 2024 até dezembro de 2025 só juntando uma grana, sem muitos gastos muito enormes, tanto que a gente tá morando aqui desde agosto, a gente tá em abril agora. A gente fez pouquíssimas compras. A gente comprou uma coisinha ou outra, tipo de necessidade mesmo que a gente não tinha. Nós compramos um armário de cozinha, recentemente compramos uma máquina, mas tudo bem lentamente. Nossa casa é uma casa que é vazia, né? Tanto que eu não mostrei pra vocês, né, mais nada, porque não tinha nada de novo. A gente comprou as coisas, assim, que a gente realmente precisava, que realmente faziam sentido pra trazer um pouco de conforto pra gente, mas, poderia ter ido muito mais além. A casa poderia, tipo, já estar pronta, por exemplo, falando sobre móveis, eletrodomésticos, essas coisas, mas a gente quis segurar pra poder sair do trabalho. E aí, quando foi em dezembro, eu vendi as minhas férias que eu tinha, peguei esse dinheiro, guardei. Eu e Samuel recebemos 13º, a gente não gastou nenhum real desse 13º nosso, e aí nós guardamos também. E aí quando chegou ali janeiro, eu falei: "Cara, por que esperar até dezembro? O que vai mudar na minha vida? Eu vou ter mais dinheiro?" Sim, teria mais dinheiro se eu esperasse um ano para sair do trabalho, com certeza eu ia poder depois ficar muito tempo sem trabalhar. Mas e o meu emocional? Como estaria? E a minha vida familiar, como estaria? Então, conversei com o Samuel, a gente ficou ali um mês conversando, eu entendi que já era o meu momento de me retirar, e eu queria me retirar com alegria, sabe, eu queria me retirar com alegria, com gratidão, eu não queria me retirar chateada com alguém ou com alguma coisa. E aí quando foi em fevereiro, eu conversei com os meus patrões e falei para eles que eu ia sair, tanto eu quanto o Samuel. Então, eh, eu assinei, eu fiz a minha carta de demissão ali no início de março, e aí a gente finalizou agora no início de abril, dia 5 de abril foi o nosso último dia. E mais uma vez eu me sinto muito tranquila com essa decisão. Assim como eu me senti tranquila com a decisão de vir para Cariacica, que era algo que eu jamais pensei fazer. Eu já morei aqui em Cariacica, né, acho que eu já falei com vocês, eu queria muito ir para Vila Velha, muito, muito mesmo, e a gente foi, fomos muito felizes. E quando a gente decidiu voltar também foi uma decisão muito boa e muito assertiva. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que agora a gente vai se ver um pouco mais. Eu queria talvez incentivar você a olhar para dentro e entender o que não está funcionando mais e não ficar com medo de tomar uma decisão. Não estou incentivando você a sair do seu trabalho, tá? Eu O meu trabalho em si, a empresa em si eu gosto muito, mas eu acho que eu quero seguir novos caminhos, que esses caminhos não se encontram, né, com essa vida que eu estava levando. E eu estou muito feliz, né. Nós não temos muito dinheiro, mas a gente vai conseguir aí viver tranquilamente. Depois, se vocês quiserem, eu posso até abrir o financeiro para que vocês saibam como que a gente fez, porque talvez você ache que para sair do trabalho você precisa de uma grandiosidade, de 1 milhão na conta. E não, gente, vou passar mais um pouquinho desse negócio, porque ele é muito cheiroso. E eu tô me sentindo muito cheirosa. Eu quero mais. Ai, que delícia. Gente, isso aqui é muito bom. Olha só, é isso aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar um link pra vocês. Foi R$ 10, gente. Talvez na Shopee deve estar uns 12, 13. Mas muito gostoso. Pra dormir, sabe? Aquelas bem aleatórias. E eu queria muito falar sobre isso com vocês, porque vocês me acompanham aqui há bastante tempo. Quando eu voltei para o trabalho, eu contei para vocês que eu estava muito feliz por ter voltado. E é isso, gente. Não, eu queria sair de lá com esse sentimento de gratidão, de dever cumprido, de ter feito o melhor que eu podia com a minha capacidade, né, daquele momento.
Desejo tudo de bom para todas as pessoas que passaram pelo meu caminho ali no trabalho, para os meus patrões, para essa empresa, né. Quem é do meu convívio sabe o quanto que eu gosto dessa empresa, sabe o quanto que eu acredito nela, mas realmente a minha cabeça já estava em outro lugar. E desde que a gente começou a ficar em casa, gente, eu sinto tanta paz, assim, tanta paz. Eu vejo o Samuel também feliz, sabe? A gente feliz. A gente não tem muito, a gente vai, as coisas talvez sejam mais lentas, né? Ou não também, mas eu tô muito feliz. Talvez as coisas sejam mais lentas, mas eu quero compartilhar com vocês essa nova fase da nossa vida, que a gente voltou a vender os docinhos. Eu não sei dizer para vocês se isso é a coisa que eu mais amo fazer na vida, mas eu sei que eu sei fazer e isso gera um retorno mais rápido para nós. E eu acho que é o momento de recomeçar, né. A gente não é dependente, nesse momento, desse dinheiro dos doces, então acho que é um ótimo momento para que a gente invista nisso, né, e que todo esse retorno que a gente está tendo, a gente transforme para fazer crescer essa nossa empresa, né, que agora a gente vai ter uma empresa. E eu tô bem tranquila, eu tô bem feliz. Eu ainda essa é a minha segunda semana em casa. Na primeira semana, a gente resolveu várias coisas, a gente saiu quase todos os dias. Não consegui ir até a casa dos meus pais, né, na verdade eu fui, mas fui bem rápido. Essa semana agora é semana de Páscoa, então, vai ser difícil também, mas eu quero voltar a dar uma ajuda melhor para os meus pais, a cuidar da minha vida espiritual, a cuidar de mim aqui, da minha família, tanto a minha família pai, mãe, irmãos, como eu e Samuel, que somos uma família também. Então eu quero muito dizer para vocês que quando você quiser tomar uma decisão na vida, não tenha medo, se prepare para essa decisão, porque não adianta também chutar o balde, né, às vezes a gente faz isso e pode acabar se dando muito mal, ou não também, mas eu gosto. E hoje, quando eu olho para mim, que eu olho que a gente está aqui em casa, e eu falo: "Caraca, a gente conseguiu juntar uma graninha para a gente poder ficar aí um tempinho tranquilos". E eu gosto muito de trabalhar, então já estou trabalhando, né, nem tirei tempo de descanso, mas essa realização é muito gostosa, então no lugar de você chutar o balde, sabe, se prepara, você fala assim: "Poxa Nath, não estou feliz no meu trabalho, não está legal para mim, eu também estou pensando em outras coisas". Se prepara para isso, sabe. Simplifica um pouquinho sua vida, vai ser por pouco tempo, vai ser um período e depois você vai ficar muito feliz de poder sair, talvez, de um lugar que você não está feliz, ou talvez você até está feliz, mas você quer alcançar, outras coisas na sua vida, então eu acho que vai ser muito legal. Eu não sei se esse vídeo vai te ajudar de algum modo, mas tá aí o recado. Eu acredito que vai chegar para quem precisar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.